Vamos então aos relatos e experiências em assistência técnica para habitação de interesse social. Cada convidado terá meia hora para sua apresentação. No final, faremos um intervalo e voltaremos para um bate-papo com todos os debatedores sobre o tema. Não se esqueçam de anotar suas perguntas e entregar para a nossa colega Raquel, que está ali próximo à mesa técnica. Então, convido a participar, já está aqui conosco, o conselheiro do CAU-RS, criador da Lei de Assistência Técnica, a Lei 11.888, de 2008, o arquiteto urbanista Clóvis Ilgen Fritz da Silva. Boa tarde. Boa tarde, coisa linda. O que está aí, meu primo? Está dando bronca aí? Sabe que eu sou primo do Veríssimo, né? Então, vai longe essa parentesca. Pessoal, é coisa mal feita isso aqui. Tu põe o troço e ele escorre, ó. Ai. Eu vou tentar, dentro dos meus limites aí de tempo, falar para vocês algumas coisas que muitos estão cansados de ouvir já. Eu até ia mudar meu... Hein? Tá, senão eu vou sair. Ia mudar meu script, tá certo? Mas achei melhor, porque o que a gente tenta aqui é mostrar como surgiu isso aí, né? Em 1976, junto com alguns colegas, eu era do CREA, vou citar os nomes, o Fayette, o Burmeister, o Cláudio Casassi. O Cláudio está morando em Minas, tem uma filha dele que mora aqui no Rio Grande, que é arquiteta também. A Cláudia é do IAB até na diretoria. E um advogado chamado Manuel André da Rocha, e esse não era do CREA, né? Mas aí no CREA nós chegamos à conclusão que havia uma exploração, um balcão de exploração nas prefeituras, que exigiam que as pessoas levassem um projeto. Por mais simples e pobre que fosse, tinha que ter um projeto. Aí esse assunto veio para discussão. Eu era do sindicato, o IAB, o sindicato, estava lá no CREA, e nós... Não tá bom? E nós tínhamos como presidente do CREA um geólogo, Flávio Coulon, um cara muito bacana. E ele topou que o CREA patrocinasse para nós um livreto, que a capa é essa aí, para a gente difundir uma ideia que nós tínhamos sobre habitação de interesse social. E essa ideia, que foi discutida no sindicato, junto com o IAB, com outros colegas, e acabou que isso foi na década de 70, 76, e nunca as coisas não andaram. Nós fazíamos a discussão, cada vez que a gente se reunia tinha que fazer a discussão de novo, porque as pessoas não sabiam o que era, e foi indo. O Fayette foi para um lado, o Burmais para outro, e assim foi. Eu virei deputado, eu era vereador em Porto Alegre e depois deputado federal por 2 anos. Eu era suplente e assumi-la. Aí eu persegui essa ideia por muito tempo, eu não parei.
Aprendi com meu pai uma vez, quando eu fui mal na escola, nas matérias lá, e ele disse, mas meu filho, tem a lei das compensações, tu foi mal na tal matéria, mas em compensação tu tirou nota boa na outra, e a gente sempre compensa uma coisa, e eu achei bacana aquilo. Então, para que a compensação aconteça, tem que ter persistência. E a única coisa que eu queria que você soubesse, que alguém disse ainda há pouco ali, o pai é o padrinho da lei, é o pai da lei. Não, a lei é dos arquitetos. Essa lei eu só fiz, claro. Aí, quando eu fui para o Congresso, eu fiz uma proposta e conversei com o IAB, com o sindicato, com a federação, com todo mundo, e o pessoal aprovou aquele tipo de andamento, e nós entramos com esse projeto em 2001. Tramitou na Câmara até 2008. Eu, em 2002, saí da Câmara. Não concorri mais para deputado. Foi um problema com meu filho, o segundo filho que eu tenho, que é o Camilo, que é arquiteto, falo nele por isso. Não é só o Tiago, que é meu orgulho, mas o Camilo teve um acidente e eu fiquei fora da casinha, não pude concorrer e parei desse lado da política. Bem quando nós, da minha turma lá, ganhou o governo brasileiro. Foi uma coincidência meio ruim para mim, porque eu fui convidado para ir para lá, mas não tinha como sair de Porto Alegre e achava que não devia. Bom, depois que esse processo, agora eu não vou falar muito número, coisa, porque eu não estou em condições, mas eu vou dizer assim para vocês, o IAB comprou a parada e a federação, na época dirigida pelo Ângelo Arruda, pena, né? Ele está de um lado aí meio perdidão, assim, politicamente. Tenho tido umas discussões com ele pelo WhatsApp. Mas o Ângelo se encantou com essa proposta e fez, junto com o IAB, sempre eu quero que todos saibam que todos estavam juntos. E isso era uma condição nossa, tinha que estar junto, não podia estar brigando. E aí foi discutido em todo o Brasil. Olha, vários encontros de arquitetos, e culminou com um deles, quem sabe o mais assim, importante, pelas presenças, foi em Mato Grosso, onde foi convidada a secretária nacional de habitação, que era uma moça, uma senhora de São Paulo. E ela foi ao encontro representando o ministro, e o encontro foi muito importante, marcou uma posição, mas ela era do Ministério da Habitação e ela não entendeu o negócio. E chegou ao ponto de dizer, vocês têm que fazer decoração. Vocês não são arquitetos, então tem que decorar. E como é que arquiteto quer trabalhar para pobre? Isso é corporativismo. Minha senhora, é muito melhor trabalhar para rico. Mas nós achamos que 90% da população, ou nessa base, né, que nós temos estatísticas feitas pelo CAL, estão fora desse trabalho de arquitetura. Bom, então o IAB, o sindicato, a federação, fizeram a lei, porque eles
eles discutiram nacionalmente em tudo que é lugar. Em 2000, e aí houve um monte de deputado que queria mudar a lei, que não sei o quê, foi muito difícil. E aí entra no processo, que eu não fui eleito, não fui candidato, mas entrou um arquiteto da Bahia, meu querido e falecido amigo Zezé Ribeiro. O Zezé me emociona cada vez. O Zezé assumiu o projeto e nós tivemos muitas reuniões na comissão de... Eu acho que era de urbanismo e habitação. Né? Desenvolvimento urbano. Com o tempo, ele conseguiu que o processo fosse adiante. Houve modificações que, no início, o projeto era bem mais detalhista. Então, a ideia que a gente tinha é que não precisasse fazer lei complementar para colocar ele em prática. Mas, assim mesmo, não precisa. E ele conseguiu aprovar o projeto na Câmara. Foram 7, 8 anos de luta. Quase tudo lá é assim, né? Quer dizer, a lei aquela Estatuto da Cidade, levou coisa como 10 ou 12, desde 88, e foi aprovada em 2001 ou 2002. Eu estava lá no Congresso. Tive a sorte de participar dessa barganha lá e conseguimos aprovar a lei Estatuto da Cidade. Então, é isso aí o histórico. E ela não foi muito compreendida pelo Ministério das Cidades. No início era o Olívio, mas depois passou para um cara bacana, o Márcio Fortes, que era do Partido Progressista, o PP. Muitos confundem com PT, não é PP. E o doutor Márcio gostou do projeto, chegou a me convidar para ser, isso eu nunca contei, eu acho que vou contar agora, para ser secretário da Habitação Nacional. Em Porto Alegre, ele me chamou no hotel aí quando ele veio. Aí o pessoal de São Paulo disse, não, nós estamos lá e vamos ficar. E uma das preocupações do presidente, na época da República, que assinou esse projeto no dia 24 de dezembro de 2008, a preocupação dele é que tivesse alguém politizado, no sentido de militante político, que fosse para o Ministério, porque ele estava colocando um ministro de outro partido e tal, não era para um ficar brigando com o outro, mas é para equilibrar as forças. Por isso eles me convidaram. E eu não fui. Bom, vamos lá, bem rápido. Então, eu acho que não precisava muita coisa aqui. Onde é que para que lado eu boto isso aqui? Deixa eu ver. Começa assim, né, essa coisa do direito da cidade, que hoje foi uma discussão assim que dá o pano de fundo para isso aí de uma forma muito boa. Produzir a cidade através da habitação e não apesar da habitação. E a função social da propriedade. A lei 24 de dezembro de 2008, eu recebi o telefonema do Palácio Planalto. Era uma voz rouca. Ele disse, olha, aprovei. Acabei de assinar o projeto de vocês. Verdade? Coisa mais linda. E ele dizia assim, agora nós vamos atender os pobres. Aí as pessoas lá do Ministério, foi um horror isso, sabe? Até hoje eu tenho
uma mágoa com isso. Por que não podia? Aí criaram o Fundo Nacional de Recursos para Habitação de Interesse Social. E até o presidente do IAB, na época, era o nosso amigo que está aqui hoje, o Haroldo, me convidou para ser desse fundo que o IAB tinha me indicado, e eu fiquei de suplente. Como suplente, eu assumi uma vez, e vi que não havia jeito mesmo. As pessoas tinham outra visão do mundo e só estavam pensando na produção de habitação para motivar vamos dizer assim, o comércio, né, o mercado, e criar emprego, etc. Foi muito bom isso. Minha Casa Minha Vida e tal. Eu sempre tive críticas para a Casa Minha Vida, continuo tendo. Agora esses aí não estão fazendo nada, então até nem é bom, né? Porque pararam de... Bom, desculpe, eu tenho lado, mas quem não concordar pode até me tirar uma pedra aí. Princípios fundamentais. Prover o serviço para quem precisa e não pode contratar, atender a demanda onde ela está. As vilas de Porto Alegre, para eu dar o exemplo, tem dezenas, centenas de casas que precisam desse atendimento. São casebres, são casas subhabitações, são casas colocadas em lugares insalubres e perigosos, etc. Custear o serviço técnico fora do valor da construção, quer dizer, era para botar o arquiteto a trabalhar mesmo e ganhar, né? Enfrentar o preconceito, o desconhecimento da categoria por parte das comunidades e tornar a arquitetura promotora da qualidade de vida. Isso aí são iniciativas diversas que aconteceram. Até quem organizou isso aqui para mim foi o Tiago, mas já faz tempo. Não sei se ele está aí agora. E a verdade é que esses quadros que eu vou mostrar rapidamente são manchas que eram programas integrados, programas de intervenções de iniciativa pública. Aqui é ruim de ler, não vou ler mais agora. Aí a Minha Casa Minha Vida entrou na cidade, quase sempre nas áreas mais periféricas, mais longe, e começou a fazer o que o BNH fez em outra época, com relativo sucesso, e agora também com relativo sucesso, porque atendeu alguma coisa, mas não atendeu os nossos princípios de arquitetura. Aí vem essa possibilidade nova. O que nós entendemos na época? Depois eu vou chegar num outro artigo que vai mostrar melhor. Mas aqui, ó, as casinhas em verde aí, são as que precisam ser atendidas. Aí o vizinho vai querer também, o outro vizinho vai querer também, e assim vai. E o que acontece hoje no Brasil e na maior parte do mundo, mas nas cidades brasileiras? As vilas são periféricas, de gente pobre, muitos desempregados, etc., etc., mas tem, por conta dos governos municipais e dos vereadores, só isso? Então tá. As vilas têm infraestrutura, o prefeito vai lá e põe asfaltinho, o outro põe água, luz, esgoto, faz a escola, faz a creche. Então a vila é suprida de equipamentos que as pessoas que moram lá
por pior que morem, elas têm um mínimo de atendimento e têm uma vida ali, né? Então, o ideal é fazer construções novas ou reformar as casinhas ali. E agora? Bom, aí. Eu fiz muitas de graça. Sabe que eu fiz uma... Eu posso falar isso, acho? Ninguém vai me... Eu fiz a assistência técnica para o Lula. Eu ia posar na casa dele, quando nós ia à reunião do partido, e achava um horror aquilo. É aquelas casinhas típicas da Vila Belmiro, não, Vila... onde tinha ali em São Paulo, lá na cidade que ele morava, São Bernardo. Então eu disse para ele, Lula, essa casa não dá, vamos fazer uma reforma. E aí a gente fez. Eu peguei uma caneta, desenhei um croquis ali, e ele disse, não, eu tenho uns amigos engenheiros. Eu digo, não, arquiteto. Mas aí ele pegou engenheiro também, e ele tinha ganho um prêmio da Áustria, um prêmio tipo assim, era $15 mil na época. Isso era um dinheirão. Ele chegou no partido, eu era o tesoureiro, e botou o cheque na mesa lá, disse, isso aqui eu ganhei, mas é do partido. Aí nós brigamos durante umas 2 semanas, toda a direção, com ele, para ele aceitar o dinheiro que era dele. Aí ele aceitou a metade. Com essa metade, ele fez a reforma na casa dele. E mais tarde foi acusado pela Veja e companhia de ter uma casa de luxo no Morumbi. E era a nossa casinha lá, uma reforminha que eu fiz assim, modestamente, ficou muito gostosa, sem gastar muito também, aquele $7.500. Bom, então essa lei, isso aí é importante, ela pode ser feita por servidores públicos, por integrantes de equipe de organizações não governamentais, sem fins lucrativos, ONGs, por profissionais inscritos em programas de residência acadêmica, programas de extensão universitária, escritórios modelos, escritórios públicos, e por profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, de escritórios, né, previamente credenciados. A minha proposta sempre se focou mais nesse aí. Porque se tu está doente, tu vai no médico. Se precisa de uma casa, e o médico atende com o SUS, tu precisa ir num arquiteto. Se tu tiver que estudar, tu vai se matricular numa escola pública. É de graça. Bom, aqui o IAB fez, os outros também. Aqui é... Tá, vamos em frente. Para entregar para os candidatos já na eleição anterior, e aí o item 8 ali é que fala sobre morar com dignidade, um direito de todos, etc. E aí a lei foi apresentada aos candidatos. Todos prometeram que iam fazer. Até os que eu defendia, né? Mas depois... Aí, quando a gente começou a discutir mais isso, o IAB Nacional, através do Conselho Superior, indicou uma comissão de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para fazer esse manual, que foi coordenado pelo Tiago e composto por eu. Deixa eu ver se aparece os outros colegas, não. Bom, o Rafael, o Santana, umas pessoas. Então, a lei de assistência técnica, ela visa o quê? Que um arquiteto faça o trabalho de arquitetura para uma família de baixa renda, que ela fique sabendo disso e procure essa assistência gratuita. Então, nós começamos a ver as famílias beneficiárias
Depois, a prefeitura. O que a prefeitura faz nesse projeto? Ela registra as famílias pobres, que às vezes têm listas de 1.000, 2.000, 2.000 pessoas que querem alguma coisa. Aí a prefeitura faz isso. Para que a coisa tivesse andamento, a Caixa Econômica, na nossa opinião, que tem em todo o Brasil, não precisa construir nada para que ela faria, porque na época que a gente discutiu isso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano tinha uma verba para subsidiar a habitação em 22 mil reais. E aí a Caixa administraria uma verba suplementar, que tudo isso foi, não sei, milhares de vezes discutido. A Caixa fazia um convênio para repassar os recursos. Aí fariam um cadastro das famílias. Aí as entidades, IAB, Federação, ali não está, mas agora tem o CAL, faziam um convênio, o termo de parceria com a prefeitura. Aí os arquitetos profissionais, pequenas empresas, se reuniam, faziam cadastro dos profissionais. Nós estamos fazendo um cadastro aqui em Porto Alegre agora, por edital. Tu depois pode dizer isso, né? Desculpe, mas é um edital para fazer uma experiência agora aqui em São Leopoldo, uma cidade que se dispôs a fazer. Aí o profissional elabora o projeto, acompanha a obra, faz, claro, o contato com a família. E aí, vamos lá, aparece o conselho para fazer a sua parte, que é fiscalizar todo esse processo. O conselho, a partir do ano, não sei se foi, que ano foi que eu fui convidado lá pelo Conselho Federal e dei uma palestra lá para os conselheiros, e no ano seguinte o conselheiro, o presidente, o Haroldo, sugeriu que se fizesse o uso de 2% da verba, tempo encerrado, 2% da verba de receita dos CAUs fosse aplicado nisso aí. Não tem mais. Esses 2% estão sendo aplicados de formas diferenciadas em vários estados. Não dá tempo de falar agora. Aí a situação atual é a relação com os programas habitacionais. Vocês podem ver que os custos embutidos nos projetos, o público muito limitado é atendido, a produção privada não tem produzido cidade ou habitação qualificada, não há atendimento sistêmico para reformas, ampliações, intervenções em situações consolidáveis. Aí a gente encerra, não sei se tem mais aí, mas com essa visão. Se nós temos serviços gratuitos para a saúde, que é o SUS, é um dos melhores do mundo, por mais que a gente ache que tem defeito. O outro é a educação plena, do zero ao doutorado, pelo setor público, gratuito. Os advogados, qualquer coisa que surge na área do direito e que eles têm tudo na mão, desculpe os advogados aí, nada contra, tem advogado que é bom. Os nossos todos são bons. Os advogados têm o serviço jurídico de atendimento gratuito também. Então, por que não pode ter nesse quarto elemento, que é saúde, educação, a segurança ou proteção das famílias e habitação?
quem consegue, se esse projeto, se um prefeito fosse um pouquinho mais inteligente, a maioria não é, eles são limitados. Eles não veem que, se eles contratarem, fizerem um projeto numa vila e colocarem 50 arquitetos a fazer atendimento técnico, é um preço baixíssimo e resolve problemas sérios. E não tira aquela família dali para ir morar lá na Minha Casa Minha Vida, numa caixa de fósforo, tipo uma pomba, num pombal lá. Nem as pombas querem aquilo. Bom, terminou. O direito à cidade, produzir habitação, produzir cidade, já vai. E função social da propriedade. Agora, o que eu quero terminar aqui? Cuida onde tu bate aqui, tá? Relações institucionais, pactuação. Temos que fazer as relações institucionais, prefeituras, etc. Vamos estar agora fazendo uma discussão séria com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Capacitação do profissional, já sabe. Qualquer arquiteto que se forma sabe mais do que ninguém, que um que nunca fez nada. Mas, mesmo assim, em 2 ou 3 casas que ele atende, ele vai aprender o que é. Então, a dor ensina a gemer. O projeto piloto, que o IAB, o CAL, e as metas de longo prazo, conquista efetiva de perenidade e ampliação da assistência técnica. Não vou botar mais nada aí, porque... Pessoal, eu escrevi um documento que está na pastinha, que mais ou menos diz essas coisas. Quando precisarem de conhecer esse... Tem tanta coisa para dizer que eu fico até meio aqui, né? Eu vou fazer o troço errado. Mas o que eu queria dizer, na presença do presidente do CAL atual e do presidente Haroldo, ex-presidente, que foi muito importante essa iniciativa do CAL. O CAL não vai fazer as habitações. Ele está patrocinando quem faça. E nós vamos fazer experiências, como está sendo feito, e com essas experiências vamos tentar convencer prefeitos, governadores e presidente da República para que esse assunto seja transformado numa política de Estado. Não seja a favor desse ou daquele governo. Que seja uma política de Estado, assim como é o SUS. O SUS é melhor ou pior cuidado pelos governos, mas é de Estado. Então era isso, me desculpe que eu não tive tempo de ser mais rápido, porque eu, como Rui Barbosa, somos assim, né? A gente fala demais. Obrigado. Obrigado.